how, what are you? How are you? Como é que vai vocês? Welcome, bem-vindo ao meu canal. My name is Dudu no paraíso tropical. Good morning a todos vocês que aqui no Japão, nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso, nesse dia tão gratificante, nesse dia tão especial, todos os dias, porque vemos que Deus, Ele nos dá a saúde, Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a vida. Então, é bom a gente começar a nossa manhã, ou até mesmo na hora de dormir, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, fazendo alguma coisa que tenha a ver com Deus, porque isso vai encher a tua vida, isso vai satisfazer o seu coração. O que você escuta, o que você vive, muitas das vezes achamos que é uma bobeira, é uma brincadeira, só é um momento, mas não. Pensa o seguinte, muitas das vezes o propósito de Deus está na nossa frente. O propósito de Deus, ele vem nos alcançar. Você já parou a pensar? Um dia tem 24 horas. O que é 5 minutinhos da sua vida você com Deus? 5 minutinhos você falando de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para quem você ama. Então, a gente sabemos que tem um Deus que nos ama. Existe um Deus que ama o seu filho do jeito que ele é. Mas se puder melhorar, se puder mudar, para você ficar bem, melhor ainda. Porque Deus, Ele te dá esse suporte para você mudar, ser uma pessoa diferente. Sabe por que eu falo de mudanças? Porque nem todo mundo cresce num berço cristão. Nem todo mundo nasce assim. A maioria das vezes, as pessoas vai ser cristão com o passar de tempo. Como a mim. Eu fui assim. Fui aceitar Jesus com 26 anos. E antes? Por que eu não aceitei? Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe quem vai vir para Ele no momento certo e na hora certa. Deus não é Deus de forçar ninguém. Deus é Deus do amor, da paz, da alegria, da mansidão, da vida, da humildade. Deus quer você de coração. É isso que Deus quer, que você venha por amor, não empurrado e nem forçado por ninguém. É muito interessante essa passagem aqui hoje, porque tem a ver com Cristo, tem a ver com Deus, tem a ver que muitos conhecem a Cristo, mas muitos vivem o Evangelho, mas muitos tentam fazer o melhor, mas muitas das vezes, numa pequena brecha, deixa escapar a vitória, a alegria, até mesmo um dia, se você é cristão, ou está numa rodinha de algumas pessoas, só você é cristão, você tem vergonha de falar que é de Cristo, e você nega a Cristo. Um simples minutinho. Então, que a gente seja cristão, desde o começo até o fim. Que a gente seja firme desde o começo até o fim. Não podemos fraquejar. Não podemos se entregar. Não podemos. Temos que lutar, temos que vencer, temos que perseverar. Porque Deus, Ele já nos deu a vitória. Deus já te deu a saúde. Deus já te deu a alegria. Deus já te deu a vida. Sua esposa, sua família, os seus filhos, o seu lar, quem você ama. Então realmente Deus, Ele já fez tudo isso simplesmente para você. Entregou para você de bandeja. Eu entendo que a gente temos que lutar, temos que trabalhar, temos que suar, temos que derramar às vezes muitas lágrimas. Mas Deus não falou no começo, quando Adão e Eva pecou? Quando Adão e a Eva pecou, Deus falou: viverá do seu próprio suor. A mulher terá dores de parto. Então, essa luta, ela já vem desde o começo. Mas quando você vence com Deus. Porque o propósito de Deus está na tua vida. E Deus, Ele entregou para você. Ele te entregou tudo, de mão beijada. Demorou, mas você alcançou.
Todo mundo alcança. Eu tô com 20, olha, você acha? Eu tô com 44 anos. Se eu tô com 44, do 0 ano ao 44, é 44 anos de luta. É 44 anos de vitória. É 44 anos de vida. É 44 anos que eu estou vivo. Tive momentos de alegria, felicidades, aflições, mas eu venci, graças a Deus. E você também que tem 44 ou tem 20, não importa a idade. Não importa a idade, vocês também estão vencendo. Se eu estou vencendo, vocês estão vencendo. Porque se você olhar hoje, quantas pessoas conseguem chegar aos 20 anos? Quantas pessoas conseguem chegar aos 30, aos 40, aos 50? Hoje em dia tá difícil até de viver. Tá difícil até para nascer. Tá difícil até para ficar velho. Tá difícil porque as pessoas estão morrendo muito cedo. E muitas das vezes estão morrendo sem Cristo. Sem o conhecimento da palavra de Deus. Para onde você vai? Se existe um céu, existe um inferno. Tem que entender que a vida da gente, a Terra, é uma vida momentânea. Ela para, ela começa, ela termina. Do pó viremos, do pó retornaremos, porque tudo isso é bíblico, tudo isso é palavra de Deus, tudo isso é concretizado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem nos avisando, ela vem nos alertando todos os dias. Todo dia a palavra de Deus, ela é falada, ela é pregada, todo dia. Então Deus, Ele simplesmente nos concede. Deixa eu levar o celular pra cá, porque o Wi-Fi tá caindo toda hora. A conexão tá caindo demais toda hora. O Wi-Fi tá aqui na porta. Aí a conexão tá caindo, eu não tô conseguindo fazer aqui, peraí. E a conexão fica caindo, ela fica parando o vídeo toda hora. Então, deixa eu colocar ali na porta do celular, que fica até melhor pra falar de Deus, porque fica perto do Wi-Fi, né? Então aqui melhorou, a conexão não cai. Até melhorou mesmo, né? Então Deus, eu nem sei onde eu parei, mas a gente vai dando continuidade. Então, Deus nos concede tudo. Você sabia? Deus simplesmente, Ele quer que a gente tenha uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Eu creio, todo mundo. Onde eu parei aquela hora que eu nem lembro? Nossa, a gente quer falar tanta coisa, acaba até mudando, porque foi coisas de segundo, né? Tava focado ali, agora me perdi onde eu tava. Mas a gente pode continuar de certa forma. Então, eu tava falando naquela hora da idade. Hoje em dia que tá difícil para chegar a tantos anos, tá difícil mesmo. Olha aí, hoje um jovem não consegue chegar aos 40, hoje um jovem não consegue chegar aos 20, até, às vezes até aos 15, vai até cedo. Então, eu acredito, se tem um céu, tem um paraíso, tem ao contrário também, existe o inferno. A gente temos que buscar Deus, porque sabemos que quando Jesus vem, Ele já vem para nos alertar, Ele já vem para nos avisar. Ele avisa o seu povo. E Deus, Ele envia bastante pessoas para falar de Deus, para falar do Evangelho, alertando. Esse é o melhor caminho. Não existe caminho melhor que esse. Esse caminho é a verdade e a vida. Porque Deus, Ele menciona isso. Não tem jeito. Não tem como falar que não é. Quando manda seu filho para morrer por nós, Ele vem. Ele vai. Ele ressuscita. Leva todas as enfermidades com Ele. Então, eu fiz uma breve introdução aqui, mas a gente vai chegar na palavra de Deus daqui a pouco. Porque a palavra, ela é muito poderosa. A palavra é simplesmente a palavra de Cristo. Quem não conhece Cristo? Você conhece Cristo? Você conhece Deus? Você conhece Jesus? Você conhece o Criador? Você conhece o Mediador? Jesus, Ele quer fazer morada em todo mundo. Jesus quer fazer morada em todos nós.
mas precisa a gente abrir a porta do coração. Se você não abrir a porta do coração, como é que ele vai fazer morada? Me fala. Se você não abrir a porta do coração, como é que Jesus vai fazer morada na tua vida? Como eu mencionei, ele não vai forçar ninguém a nada. Simplesmente, ele faz tudo por amor. Cabe você abrir a porta. Se você não abrir, você vai continuar como você está. Você vai continuar na mesma. Quer ficar na mesma mesmice? Pare e pense, raciocina. O que você está fazendo? O que você está vivendo? Pare e pense se vale a pena ficar num vício que está te autodestruindo. Me fala se vale a pena fumar maconha, cheirar pó, usar droga. Me fala se vale a pena você dirigir alcoolizado, embriagado. Me fala se vale a pena você dirigir mexendo num celular que pode tirar a vida de alguém, de algum inocente que não tem culpa de nada. Pela sua imprudência as pessoas morrem. Então, olha a diferença de você estar com Cristo e sem Cristo. Se você está com Cristo, está com Deus, simplesmente a sabedoria ela vai tomar posse da tua vida. Principalmente para o lado bem, o lado bom. Não o lado ruim, da destruição. Qual que você prefere? Ser luz ou ser trevas? Qual que é a melhor escolha? Eu conheço tanta gente que sofre, perde, comete os mesmos erros toda hora e não muda, não aprende. E fica sofrendo. Às vezes conversa com você, quer desabafar com você, mas cai no mesmo erro toda hora. Porque não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir que Deus quer ajudar. Não quer. Mas fica caindo nas mesmas mesmice. Isso não é de Deus, mano. Deus quer que todo mundo viva em paz, viva alegre, viva feliz, tenha uma vida digna. É importante que a gente esteja na caminhada com Deus. É muito importante. Então aqui hoje eu vou estar falando sobre confessar e negar a Cristo. Esse é o tema aqui hoje. É um tema muito forte da palavra de Deus. Quantas pessoas você conhece e já esteve com Cristo, vivia o Evangelho e hoje nega Ele? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas perderam a fé, não acreditam mais. Milhões de pessoas. Mas eu digo a vocês, se vocês estão na caminhada com Deus, continue, persevere, lute, não desista, porque Jesus nunca desistiu de nós. Quando Ele morreu, foi por amor a nós. Não foi por amor a Ele, não. Foi por amor a nós, aos nossos pecados. Ele veio. E veio em carne. E Ele ressuscitou. E Ele faz morada em nossos corações. Confessar e negar a Cristo. Esse é o tema hoje que vamos estar falando. Mateus 10, do versículo 32 ao versículo 33. Simplesmente só 2 versículos poderosos da palavra de Jesus. 2 versículos que você vai compreender a importância de estar na presença dEle, continuar com Ele, viver com Ele, não largar Ele e não abandonar Ele. Até discípulos, e aqui em algumas passagens, eles abandonaram Cristo. Principalmente no monte, quando Ele foi orar, e Ele falou para os discípulos, os 12, ficam de guarda. A primeira vez quando Ele voltou, estavam dormindo. A segunda vez, dormindo de novo. A terceira vez, também dormindo. E todas as vezes que Ele subia e descia, os discípulos estavam dormindo. Jesus, Ele foi abandonado, porque Ele pediu que ficasse em guarda. E eles dormiram. Isso foi um abandono. Então, é interessante que a gente aprenda com isso. Não podemos abandonar o Mestre em circunstância alguma. E às vezes, estamos tristes, estamos machucados, feridos. E muitas das vezes, até a culpa botamos nele. E ele nem tem culpa de nada. Para vocês verem como o ser humano ele é falho. O ser humano ele é
pecaminoso às vezes, vive no pecado, muitas das vezes. Mas Jesus, quando Ele te dá a vida, se você for começar a analisar, você vem como um bebê. Um bebezinho, pequenininho, um embrião. Depois você nasce, você não tem nenhuma dívida, você não nasce com roupa, seus pais colocam a roupa, você cresce e vai seus pais te alimentando, comprando para você as coisas, você vai crescendo. E as suas dívidas, ela simplesmente ainda é zero. Mas quando você começa a crescer, começa a ter conhecimento, começa a entender, aí que você começa a fazer as coisas. Se você faz coisa boa, coisas boas chegarão a você. Se você faz coisas más chegarão a você. Então você cresce, e muitas das vezes já cresce no berço, ou às vezes não. Com certo ponto de idade, muitos ficam no caminho, muitos desviam, e aqueles que conhecem, aqueles que começam a voltar, aqueles que começam a regressar, aqueles que começam a aprender e viver o Evangelho, ver como que Deus é bom, como Jesus ele é maravilhoso. Alguns negam Ele, como eu mencionei no comecinho da palavra de Deus, está numa rodinha de amigos, e você é cristão, alguém pergunta, você é de Cristo? Não! Começa a fazer coisas que não é de Deus, para querer se aparecer, para mostrar que você é diferente. Uma pessoa de Deus sempre será de Deus. Está no sangue. Tenta mudar, mas às vezes não dá, porque a máscara ela cai. Todo mundo conhece quando é um cristão. Pode muitos tentar vestido de lobo, ovelha vestida de lobo, mas na verdade chega uma hora que a máscara cai. Não dá, porque a palavra de Deus ela é muito verdadeira. O povo de Deus também tem que ser verdadeiro, porque Jesus foi verdadeiro. Temos que ter a semelhança dele. Então, o tema aqui hoje é confessar e negar Cristo. Que tema forte! Se uma pessoa afirma publicamente que pertence a mim, olha as palavras de Jesus. Eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai. Então, é importante que a gente afirma que somos de Deus. Fale de Jesus, viva o Evangelho, porque no dia do juízo final, aqui Jesus ele menciona: se afirmar que pertence a Ele, Ele também afirmará diante do Pai, diante de Deus. Por que Deus? Porque Jesus. Porque Jesus ele veio para nos salvar e Deus vem para nos julgar. O juízo final. Então é muito interessante que saibamos esses pequenos versículos da palavra de Deus. É 2 versículos, mas são poderosos, porque a gente temos que viver como a palavra de Deus, viver com alegria, estar na presença de Deus. Não podemos blasfemar, podemos glorificar. A blasfêmia ela traz consequências gravíssimas, mas Deus ele não concede que a gente esteja no caminho dele e faça as coisas certas e corretas, porque Jesus ele fez. Podemos ter semelhança dele. Olha só, quem está no céu, que ela pertence a mim. Olha só, presta atenção. Afirmarei diante do meu Pai, quem está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela também não pertence a mim. Então, se você estiver com Cristo, Ele vai afirmar diante do Pai que você está com Ele. Agora, se você negar Ele, não está com Ele, não está vivendo com Ele, não tem como Ele afirmar ao Pai que pertence a Ele. Ele vai afirmar ao Pai que não pertence a Jesus, porque não vive como Deus quer que vive. Não está nos caminhos de Deus. É muito interessante que a gente aprenda isso, porque são só 2 versículos onde ensina a importância de você estar na presença de Deus e ensina também que Deus, Jesus, Ele vai afirmar diante do Pai que você também está com Ele. Agora, se você não está com Ele, simplesmente, no dia do juízo final, Ele vai afirmar também que nunca esteve com Ele. A gente só pode afirmar quando estamos juntos, lado a lado, vivendo o mesmo Evangelho, carregando e levando a palavra de Deus.
É muito importante que saibamos as coisas, porque Deus nos concede a vitória, Deus nos concede a saúde, Deus nos concede a vida. As palavras de Deus não são palavras de televisão, não são palavras jogadas na rua, não são palavras que ouvimos de amigos, colegas, conhecidos. Nem todos nos traz palavras verdadeiras, vivas, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos erguer. Gostoso ouvir palavras que a gente se sente o melhor, se sente bem. Temos que ser o melhor para Cristo. Temos que ser o melhor para Deus, não o melhor para as pessoas. Aqui do pó viremos, do pó retornaremos. Só estamos de passagem. Entendemos uma coisa: aqui ninguém é melhor que ninguém, porque Deus, ele menciona isso várias vezes. Eu quero ler um versículo aqui que se encontra em Coríntios. Coríntios 1, do versículo Coríntios 1, 15 e 58. Olha só. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Então, que a gente continua sempre falando de Deus, que a gente sempre continua levando o Evangelho, porque Deus só tem o melhor na minha vida e o melhor na sua vida. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus o abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Estamos junto nessa. Falou. E um forte abraço. E é nóis. Beleza? A palavra de Deus ela é falada, lida, explicada. Porque Deus ele é maravilhoso e fiel. Falou. E é nóis. Goodbye.